Olá, meus amigos do canal Somente a Palavra. Mais um vídeo aí para nossa edificação. Bom, gente, você já ouviu falar, né, que quem tem promessa de Deus não morre? Olha que interessante. Quem tem promessa de Deus não morre. É o que dizem, né? Já ouviu falar também de que Deus ele é fiel a mim, a você? E se nós somos infiéis, ele permanece fiel? Porque a lógica é, se Deus fez uma promessa, ora, Deus não mente, então ele tem que cumprir. Então isso não parece que está correto? Só que a Bíblia não diz isso. Eu sei, peraí, eu sei que você vai dizer, não, diz sim, pastor. Lá em 2 Timóteo está dizendo isso. Eu quero ler esse texto para você, para mostrar como a Bíblia é mal interpretada intencionalmente. Lá no meu outro canal, G. Vital, quem não conhece o meu outro canal, por favor, vá lá. Lá eu tenho uma playlist chamada A Teologia do Domínio. Foi uma teologia política criada para outros objetivos que lá eu explico direitinho. Então, eles distorceram muitos versículos bíblicos para criar uma teologia do domínio, que é uma teologia política. Então, vamos lá, gente. Eu queria que você pegasse sua Bíblia e dá uma pausa aí no vídeo, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar aqui para você ver como as coisas são e tenho certeza que você vai me dizer assim, pastor, realmente o texto parece que está dizendo isso, mas não está. E eu vou meditar aqui com você. Então pegue sua Bíblia, vamos meditar aqui alguns versículos bíblicos. E à medida que o meu intelecto trabalha o texto e compreende o texto, esse conhecimento produzido pelo intelecto, ele vai chegar à minha alma, ao meu coração, e vai me trazer um elevo espiritual. Vai fortalecer a minha fé. Vai me fazer crescer espiritualmente. Então, gente, esse canal aqui, eu até te peço, se inscreva nele, divulgue para mim. Aqui você sempre vai encontrar um estudo ou uma pregação que vai te ajudar. Hoje vamos fazer aqui um pequeno estudo, muito rápido, mas eu quero trazer esse entendimento para você aqui através da palavra de Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Paulo escreve essa carta já imaginando, já sentindo ali que ele vai morrer, está perto aqui a sua morte. Por isso ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas antes disso, Paulo vai dizer aqui para Timóteo o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Paulo vai dizer, se somos infiéis, ele permanece fiel. Bom, parece então que os hereges estão certos. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Olha, gente, como é interessante. Eu vou te mostrar a quem que Paulo está falando aqui de fidelidade. É fiel a quem? A mim? É isso que Paulo está dizendo? Então vamos seguir. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então parece que realmente Deus, mesmo que eu seja infiel, ele vai permanecer fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E se ele não pode negar a si mesmo, é daí que muitos tiram a ideia de que se Deus prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre. Né? Isso que dizem. Mas vamos ver o que Paulo está dizendo. Eu vou logo aqui fazer uma pequena abertura para você ir lendo o texto comigo e buscando esse entendimento. Paulo está falando com Timóteo o seguinte: Timóteo, a vida vai ter muitos problemas. Eu quero que você permaneça fiel na fé, porque aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que fizeram uma aliança com Deus, e a palavra me garante isso, a palavra de Deus me garante isso, aqueles que têm uma aliança com Deus serão recompensados. Aqueles que têm uma aliança com Deus, eles não vão perder a sua salvação. A nossa coroa, Timóteo, ela está guardada para a vida eterna. A ideia aqui não é trabalhar uma promessa para essa vida. Então, o que Paulo está desenvolvendo com Timóteo, por isso que ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora, ele fala, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, lá na frente, Paulo vai dizer que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé, e agora a coroa da justiça está guardada e garantida, porque ele vai dizer, o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, entenda uma coisa, se Deus te prometeu a salvação, se Deus te prometeu uma coroa de justiça, se ele prometeu, ele é fiel.
se a gente permanecer firme na aliança com ele, isso, Timóteo, está garantido. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, aí é onde ele vai entrar dizendo, agora, se nós somos infiéis, Timóteo, se nós negarmos a Deus, se nós voltarmos atrás, se nós quebrarmos a aliança, ora, Timóteo, ele vai continuar fiel. No seguinte sentido, a fidelidade é uma aliança, a fidelidade é uma fidelidade a uma aliança. A aliança diz, aqueles que quiserem a salvação e perseverarem até o fim, ele vai nos salvar, ele vai dar a coroa da justiça. Mas se você não quiser e quiser voltar atrás, tudo bem, é uma decisão sua. Então você perdeu. Essa é a aliança. Você jogou fora a salvação. É você que está abandonando, não é Deus que está te tomando. Então é uma aliança de fidelidade com Deus. Se você quer e permanecer fiel, você não precisa ter medo. A coroa da justiça, a salvação está garantida. Agora, se você quiser voltar atrás, é um direito seu. Então existe uma aliança, né, de uma recompensa ou de uma perda. Então Deus vai permanecer fiel à aliança. Deus vai permanecer fiel a isso. Não pense que se nós virarmos as costas para Deus, tudo vai continuar muito bem. Então Paulo está dizendo, olha, não confie nisso, Timóteo. Existe uma aliança, uma recompensa para aqueles que permanecerem. Se você virar as costas, é você que está jogando fora, Timóteo. Então, há uma fidelidade à aliança. Agora, observe aqui o texto. No capítulo 2, no início, Paulo vai começar dizendo para Timóteo no versículo 1, o seguinte, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, ou seja, busca força. Percebe que ele está o tempo todo incentivando a permanecer para alcançar, para não desistir, Timóteo. E aí ele vai seguir aqui no versículo 3, dizendo, participa dos meus sofrimentos, ou seja, toma parte comigo dos meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus. E Paulo vai comparar a nossa vida com Deus, a nossa militância de fé, o serviço militar. Aquele militar que se alista a um exército para um bom combate. Ele está fazendo uma analogia, uma comparação. Então ele diz, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que ele está dizendo? Olha, Timóteo, aquele que vai para um exército, que se alista e vai para o combate, ele não se envolve mais com as coisas dessa vida. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o arregimentou, aquele que o selecionou, ou seja, o seu general. Ele está ali para cumprir, para trabalhar, para fazer parte de um exército e está ali para satisfazer aquele que o arregimentou. O nosso general é Cristo. Então, Timóteo, nós não vamos mais nos prender às coisas da vida, porque nós queremos alegrar, satisfazer, cumprir a missão daquele que nos chamou. E aí, ele vai dizer, igualmente o atleta, olha só, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta precisa, ele vai dizer isso lá em Coríntios, o atleta precisa mudar a sua vida, os seus hábitos alimentares, o atleta precisa negar até os prazeres que às vezes ele gostaria de ter. Por quê? Porque ele quer alcançar vamos dizer assim, um nível físico, ele quer alcançar um vigor, ele quer alcançar um condicionamento físico, uma força física. É natural que o atleta abra mão de certas coisas. Todos que praticam atividade física e querem alcançar, sei lá, uma perda de peso, uma musculação, um condicionamento para, sei lá, participar de uma competição, ele tem que abrir mão de algumas coisas. Então veja que ele está dizendo, o atleta não é coroado se ele não lutar segundo as normas, segundo o que tem que ser feito. Então Paulo está caminhando para um raciocínio dizendo, olha, é importante, Timóteo, que você entenda que para alcançarmos essa coroa, nós teremos que abrir mão de algumas coisas. Nós teremos que encarar os sofrimentos, Paulo, Timóteo. Teremos que encarar sofrimentos, não podemos desistir. Então, ou seja, é uma aliança. Eu não vou vencer uma batalha se eu não lutar direito. Eu não vou alcançar um condicionamento físico se eu não me exercitar como tenho que exercitar. Então, sempre há uma aliança, sempre há um comprometimento, sempre há um acordo para que eu alcance algo. A vida é assim.
Então, ora, se eu não sou fiel ao meu treinamento físico, se eu não sou fiel àquele, vamos dizer, aquele planejamento da atividade física, como que eu vou alcançar? Eu não vou. Então, a fidelidade é ao acordo que nós fizemos. Deus não é fiel a mim exatamente, mas ele é fiel àquelas condições. É igual o exército. O exército, o militar que vai para a guerra, a fidelidade não é exatamente à pessoa, mas é a todo um contexto. Se eu não sei usar um fuzil, se eu não sei o que é uma guerra, se eu não estou preparado para um combate, para passar fome, para as dificuldades do campo de batalha, eu não vou alcançar. Então, ali há um acordo de um militar, um acordo, um pacto que ele faz, há todo um, vamos dizer, um condicionamento. Então, ele vai seguir com esse raciocínio e ele vai dizer no versículo 8, lembra-te do Senhor Jesus Cristo, que passou por dificuldades, que encarou a morte, mas ele foi ressuscitado por Deus. Então, seguindo esse raciocínio, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 11. Fiel é esta palavra. Olha só, fiel é esta palavra. Então, a palavra é fiel. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Através da sua palavra, ele fez um pacto com você, ele fez uma aliança com você, e Deus continua sendo fiel à sua palavra. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, mas é claro que essa fidelidade, ela também exige de mim a minha parte, a minha fidelidade. Se eu quebrar o pacto, se eu virar as costas para Deus, eu automaticamente abandonei a atividade física, eu abandonei o compromisso, eu abandonei o meu general. Então ele já não tem mais compromisso comigo. A fidelidade comigo é enquanto eu permaneço na aliança. Se eu permanecer, está garantido. Então, olha só, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Versículo 11. Então, percebe, se eu realmente morri para esse mundo, para viver com Cristo, com ele eu também viverei. Então não é assim, eu permaneci infiel, eu virei as costas, Deus é obrigado a cumprir porque ele prometeu. Não, as promessas de Deus sempre foram condicionadas, sempre estão vinculadas a uma comunhão conosco. Ora, é lógico, se eu abandono Deus, como que ele é obrigado a cumprir as promessas comigo? Não. Deus sempre colocou o se. Se Israel obedecer, se você for fiel, se você quiser, é sempre um si. Deus me dá essa liberdade de dizer, eu quero ou não quero. Se você quiser, amém. Deus continua fiel. Ele vai te garantir a vitória. Agora, peraí, se você não quer mais, então você abandonou a aliança. Aí ele segue dizendo no versículo 12, e se perseverarmos, também com ele reinaremos, se perseverarmos. Observe que ele não está dizendo, olha, se você não persevera, não se preocupe, porque ele continua fiel. Se você abandonar, não se preocupe, ele vai te salvar a si mesmo. Se você virar as costas para ele, não se preocupe, ele vai te dar a vitória. Ele está dizendo isso? Não. Ele está dizendo, se você perseverar, ele vai permanecer, se você perseverar, você vai reinar com ele. Automaticamente, o contrário é verdadeiro. Se você não perseverar, você não vai reinar com ele. Se você não morrer para o mundo para viver para Cristo, você também não vai viver com ele. Então, ele vai dizer, olha o versículo mais claro aqui ainda, no versículo 12. Se o negarmos, por sua vez, ele nos negará. Gente, é tão absurda essa ideia de que quem tem promessa de Deus não morre. É tão absurda essa ideia de que se permanecermos infiéis, ele permanece fiel. Porque o próprio texto nega isso, tanto na sua mensagem, no seu contexto, no seu entendimento, como o versículo é explícito. Ele diz, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Esse versículo anterior não é lido, porque o versículo declaradamente nega essa ideia de que se permanecermos fiéis, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel. A Bíblia nunca disse isso. Então, é nesse sentido que ele vai dizer, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. É lógico. Essa é a lógica de qualquer aliança, de qualquer contrato. Aí ele vai dizer no versículo 13, se somos infiéis,
ele permanece fiel. Olha, gente, o versículo 13 está muito claro que ele está se referindo à aliança. Se você for infiel à aliança, olha, se você quer voltar atrás, Deus não volta. Se Deus disse que vai te salvar, que vai te garantir a vitória se você permanecer fiel, mas ele também disse que se você negar, ele também vai te negar, porque na verdade é você que está negando, não é ele. É nós que abandonamos Deus. Somos nós que saímos do caminho. Somos nós que dizemos não para Deus. Somos nós que escolhemos o caminho da maldição. Então ele está dizendo, olha, se você quebrar a aliança, se você for infiel a essa aliança, ele vai permanecer fiel. Tanto é que o versículo anterior está muito claro. Se você negar, ele também te negará. Então, gente, eu preciso entender isso. Por isso que ele vai dizer, se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode, de maneira nenhuma, negar a si mesmo. Então, o texto é claro, o texto é muito claro, de que ele permanece fiel a essa aliança. Ele permanece fiel à sua palavra. Se com ele vivermos, com ele reinaremos. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Porque se nós somos infiéis a essa aliança, se nós quisermos quebrar o trato com Deus, o contrato que fizemos com ele, se quisermos quebrar esse voto, ele não quebra. Aquilo que ele disse vai ser cumprido. Aquilo que ele prometeu vai ser cumprido. Então, se ele diz que se você abandonar, você também será negado, não pense que será diferente. Ou seja, se você for infiel, ele continua fiel àquilo que ele prometeu. Ele não prometeu salvar de qualquer jeito. Ele não prometeu vitória de qualquer jeito. Não. Ele prometeu que recompensará aqueles que querem uma recompensa. Entendeu? A nossa comunhão com Deus é uma questão de uma decisão nossa. Decisão nossa. Ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos dá o entendimento do que é isso, mas é uma decisão nossa. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. E siga-me. Então, gente, é isso. Eu acredito que tenha ficado claro. Esse pequeno estudo aqui é no sentido de que te ajudar a não ser enganada por falsas doutrinas aí hoje, que é o que mais tem. Espero que você entenda. Espero que o Espírito Santo te capacite, te fortaleça. E vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão. É uma decisão diária permanecer fiel a Cristo. Se permanecermos fiéis a Deus, né? Ele permanece fiel. Se perseverarmos com ele, nós vamos reinar. Se o negarmos, ele também nos negará. Porque se somos infiéis, se formos infiéis, lembremos, Deus vai permanecer fiel à sua palavra. Deus vai permanecer fiel à sua aliança. A fidelidade dele não é exatamente comigo, em primeiro lugar. A fidelidade dele é primeiro com a sua palavra. Consequentemente, se eu aceito a sua palavra, se eu aceito esta aliança, essa fidelidade vai se estender a mim. Mas, primeiramente, a fidelidade de Deus é com a sua palavra e sua aliança. Que Deus abençoe a todos.